Tá bom? Vamos para a palavra agora? Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus 7, 15. Quem achou? A árvore e seu fruto. Diz assim, ó. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Olha só, quem está falando isso aqui para nós? Jesus. O Espírito Santo está nos ensinando algo que é muito forte. Hoje, qual é a intenção do diabo? É destruir a igreja. A intenção do diabo é paralisar a igreja, dividir a igreja. O propósito do diabo é que as igrejas vivam em confusão. Então, é muito simples a gente entender qual é a estratégia do inimigo. Eu vou infiltrar dentro da verdadeira igreja os falsos profetas. Aqueles que têm capa de ovelha, mas por dentro é o quê? Lobos devoradores. Por isso o Senhor vem e fala assim, ó, cuidado, prestem atenção, fiquem espertos, fiquem atentos, porque nem todo mundo que diz glória a Deus, aleluia, é ovelha. Pode ser um lobinho vestido de cordeiro. E o lobo, qual é o propósito do lobo? Devorar as ovelhas. Então, por que a gente vê tantas igrejas espalhadas, todas elas com problemas de relacionamentos quebrados, divisão dentro da igreja, fofoca? Por que acontece isso? Porque há uma infiltração do inimigo. E se nós não formos uma igreja fortes na palavra, trazendo o ensino, deixando os irmãos alerta, a gente acaba podendo acariciar um lobo, mas que por fora tem a capinha de ovelha, mas por dentro é um lobo. Então Deus precisa dar discernimento espiritual para cada um de nós, para você enxergar quem é lobo e quem é ovelha, quem é falso e quem é verdadeiro. Quem está entendendo isso? Então é Jesus que nos ensina isso. O versículo diz assim, vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Sim ou não? Não. Semelhantemente, toda árvore boa dá o quê? Bons frutos. Mas a árvore ruim dá o quê? Frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Como é que você vai reconhecer a árvore boa e a árvore ruim? Como você vai ter discernimento do que é o falso verdadeiro, do que é bom, do que é ruim, a árvore boa da árvore mal? É pelos seus frutos. Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. A árvore boa vai dar fruto o quê? Bom. E a árvore má vai dar fruto ruim, estragado. E aí, a gente nunca podemos julgar as pessoas, mas nós podemos julgar os frutos. Deu para entender isso? Nunca. Se eu julgar uma pessoa, se eu julgar o Henrique, eu estou pecando, porque a Bíblia diz, não julgueis a quem quer que seja. Mas eu não posso julgar o Henrique. Mas e o fruto que o Henrique dá, eu posso julgar sim ou não? Posso e devo. E quando eu julgo o fruto do Henrique, eu não estou julgando o Henrique, eu estou julgando o fruto que ele dá. Porque Jesus manda eu fazer isso. Porque eu preciso saber que árvore é o Henrique. Eu preciso saber. E como é que eu sei quem é o Henrique? Pelo fruto que ele dá.
Nunca julgue a pessoa, mas você pode e deve julgar o fruto que a pessoa dá. Porque se o fruto for estragado, aquela árvore não é boa, não é confiável. E se o fruto for ruim, se o fruto for bom, é uma árvore boa, dá fruto bom. O texto diz, você não pode colher uva de espinheiro. Né? A uva, o espinheiro não presta para nada. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso, tá bom? Aí o texto continua no versículo 21, dizendo assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha só, irmãos. Jesus está voltando, sim ou não? Todos os sinais que precedem a volta de Jesus, já está tudo aí acontecendo. Tá? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E aí é uma palavra para a igreja importante, porque Jesus alerta, depois que ele diz, olha, cuidado com o lobo vestido de cordeiro, cuidado com que tipo de árvore, que tipo de fruto você está comendo, cuidado, porque, ao 21, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor. Muita gente diz Senhor, Senhor, até ora, fala com Deus, reconhece que Jesus é Senhor, mas o que o texto diz para mim e para você é, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem é que vai entrar no reino dos céus? Apenas aqueles que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Irmão, a coisa mais importante na vida da gente é fazer a vontade de Deus. Porque o que vai me fazer entrar nos céus, o que vai confirmar que eu tenho a vida eterna, não é o que sai da minha boca, Senhor, Senhor, aleluia, glória a Deus, chavões evangélicos, não é isso. Porque Deus está vendo o coração da gente. O que vai definir que eu sou um filho de Deus, que eu sou um filho do reino, se eu sou um filho da luz, é a minha vida, se ela é de obediência à vontade de Deus ou não. Então, todo dia eu tenho que olhar para a minha vida e perguntar assim, eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou fazendo a vontade do meu Pai? Eu estou agradando a Deus com as minhas atitudes? Aí, cada um vai ter que olhar para si próprio. Eu não posso ir para a vida da Maria, e porque eu não convivo com a Maria. Na verdade, eu convivo comigo mesmo o tempo todo. Então, eu sei, se eu não quero me enganar, porque às vezes tem pessoas que se enganam, né? Acham que estão fazendo tudo certinho. Eu não quero me enganar. Então, eu sou rigoroso comigo mesmo. E eu peço sempre a Deus que me dê discernimento, porque no momento que Ele me mostrar que eu estou fazendo algo que não agrada a Ele, eu peço, Senhor, se tiver que me jogar no chão, se tiver que me pisar, me amassar, faz, mas não deixa eu ficar no engano, não deixa eu ficar no erro. Então, somente quem vai entrar é quem faz a vontade do Pai. Ou seja, os religiosos vão ficar de fora. Vão ficar de fora. E o que mais tem na igreja, gente, hoje, são religiosos. Né? Não se engane, nunca, não se iluda. Quando Jesus voltar e a igreja for arrebatada, muita gente que estava frequentando a igreja vai ficar no dia do arrebatamento. Vai ficar mesmo. Entende? E por quê?
Eu te disse Senhor, muitas vezes eu cantei, louvei, te chamei de Senhor, mas Jesus está dizendo para nós aqui, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha o versículo 22, muitos me dirão naquele dia. Que dia que ele está se referindo? Quando estiver frente a frente com o Senhor. Possivelmente aqui, lá no juízo final já. Aqui no juízo final. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meu Deus, isso é sério ou não é? Muito sério. É muito sério. E são coisas que a gente precisa estar ouvindo. A igreja é lugar para a gente ouvir coisas como essa, da palavra. Não é do homem, da palavra. Porque no juízo, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, mas no teu nome profetizamos. Ou seja, vão ter pessoas que se dizem profetas. Assim diz o Senhor, Deus manda te dizer, olha, Deus me revelou. Profeta, não profetizamos no teu nome. Gente que sobe no púlpito e prega, e profetiza de púlpito. Vai estar no juízo final dizendo, mas não profetizamos. No teu nome não expulsamos demônios. No teu nome não fizemos milagres. Irmãos, quem é que faz milagres hoje na igreja? Não, é Jesus, mas eu estou falando de homens aqui, né? Humanamente, o contexto é os homens diante de Jesus dizendo, não fizemos isso, não fizemos aquilo, não fizemos milagres. Quem é que faz milagres, que ora, põe a mão na cabeça, o paralítico levanta? São aparentemente o quê? Homens e mulheres de Deus. Mas não se iluda. Tem muita gente hoje na igreja levantando paralítico, curando cego. Não fiz milagre no teu nome? Jesus vai dizer, eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Para Jesus, essas pessoas que são falsas, são apenas lobos vestidos de cordeiro, é uma árvore ruim com uma folhagem boa, praticaram o mal o tempo todo, porque foram hipócritas o tempo todo, a vida inteira. Jesus disse, eu nunca te conheci. Então, pastor, como é que a gente explica os milagres, as profecias, os demônios sendo expulsos, tudo feito no nome de Jesus? Esse nome é poderoso. E no nome de Jesus, querido, tudo é possível ao que crê. Amém? Agora, uma coisa é você usar o nome de Jesus e o nome de Jesus operar. A outra coisa é a pessoa que está usando. Quem está entendendo? Certo? Você pode entrar em algumas religiões onde acontece cura, e muitas delas no nome de Jesus. Significa que aquela pessoa conhece a Jesus? Não. Então, a gente precisa entender isso. O que define um homem de Deus? O que define uma mulher de Deus? O que define se você é verdadeiro ou falso? O que determina se você é realmente um filho do reino? Sabe o que é? Você faz a vontade do Pai. Você faz a vontade de Deus. Você anda na presença do Senhor.
sabe? Isso é que define, é fazer a vontade de Deus. Deus não está atrás de espetáculo. Deus não está atrás de showman. Deus não está atrás de movimentos. O que o Senhor quer? Um filho, uma filha que realmente faça a sua vontade, que tenha o caráter de Cristo. Amém? Quem está entendendo? Aí você segue o versículo 24, você vê que é uma sequência. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha em seus alicerces na rocha. Olha aí, irmãos. O que o Senhor está nos ensinando? Que a coisa mais importante é a nossa vida estar sendo alicerçada na rocha. Qual é a rocha? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Aquele que ouve as minhas palavras e cumpre, aqueles que ouvem as minhas palavras e as obedecem, aqueles que fazem a vontade do meu Pai, está edificando a sua vida, a sua casa, sobre uma rocha sólida, um alicerce sólido, que quando o vento soprar, e o vento sopra de vez em quando na vida da gente, sopra ou não sopra, a tempestade chega de vez em quando na vida da gente, essa casa não cai. Por que ela não cai? Porque ela está sobre a rocha, porque está fazendo a vontade do Pai. E quando a gente faz a vontade do Pai, o Pai vai nos garantir no dia de vento forte. O Pai vai nos garantir no dia da tempestade. Todo mundo pensa que vai quebrar, mas não quebra. Por quê? Porque é o Pai que sustenta. Porque Ele está edificado sobre uma rocha sólida. Uma rocha forte. E essa é a palavra de Deus. Por isso que culto após culto eu falo a mesma coisa. Irmãos, dê valor à palavra de Deus. Ame a palavra. Cresça na palavra. Sabe? Nós não podemos ser preguiçosos. Temos que encarar a palavra de Deus com muita seriedade. Não importa a idade. Seja adolescente, seja idoso. Tenha 13, 14 anos, tenha 70, 80, não importa, a gente tem que tratar a palavra de Deus com muita seriedade, porque é através da palavra que a gente constrói uma vida forte, a gente constrói uma vida sólida, tá? Então a gente precisa encarar a palavra de Deus. Por que a gente está trazendo esse seminário? Para formar bastante pastores? Não. É para formar crentes fortes na palavra. É para a gente mergulhar forte, com profundidade. É para a gente se apaixonar pelas coisas de Deus. Porque se eu conheço a vontade de Deus profundamente, se eu saio do superficial e mergulho em águas profundas, a tendência é que eu seja mais edificado, mais fortalecido. O que a gente vê hoje é muita gente superficial na palavra de Deus. Não é suficiente, gente, a gente só escolher um culto da semana, vem, adora um pouquinho, recebe uma palavra, volta para cá. Isso não é suficiente. Já é bom, mas não é suficiente. Você tem que ter um envolvimento com a palavra diário, todo dia meditando. É meditar nela dia e noite. E aí nós seremos como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo que fizer prospera. É a árvore do Salmo 1. É o que Deus aconselhou lá para Josué. Não aparta da tua boca o livro desta lei, medita nela dia e noite, esforça, tenha bom ânimo. Só então você prosperará. Sabe? E prosperidade aqui não é dinheiro, é uma vida forte, é uma vida sólida, é uma vida abençoada por Deus, família sólida. E isso a gente tem quando a gente edifica a nossa casa sobre a rocha. O texto continua dizendo, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica.
Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre é como um homem insensato, tolo, que está edificando a sua casa sobre areia. E quando vem o vento forte, a tempestade, a areia não é fundamento, a casa vai cair. E por que que a gente vê tanta casa caindo, tanto casamento quebrando, tanta dificuldade, tanta prova, tanto deserto, tanta luta? E a gente vai acusando o diabo daqui, diabo dali. Não é, é porque o nosso alicerce muitas das vezes é fraco. É porque muitas das vezes a gente não tem vida na palavra. A gente está construindo sobre coisas frágeis demais. Sabe, a gente está mais voltado para si próprios, interesses pessoais, prazeres, as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E aí, quando a gente vai ver, a gente pensa, muitas das vezes a gente está pensando que a nossa vida é um castelo. Oh, como eu sou poderoso. Oh, como é que a minha vida é abençoada. Até chegar um vento forte, querido. Até bater um vento forte. Que é o vento forte que vai provar que estrutura espiritual nós temos. Enquanto a tempestade não chega, todo mundo parece uma fortaleza. Mas quando chega o dia mau, o dia da prova, e todos nós passamos, Jesus diz, no mundo tereis aflições. Aí a vida de cada um é provada nisso. Então, o que a gente precisa fazer? Edificar a nossa vida na palavra. Edificar a nossa vida na palavra. Sabe? É procurar, ser uma árvore que dá bom fruto. Precisamos ser árvores frutíferas. Olha para o irmão do lado e veja, se pergunta para ele, você é uma árvore frutífera? O teu fruto é bom? O teu fruto é bom? Brinca com a pessoa do lado e fala assim, eu posso comer um pedacinho dessa frutinha aí para ver se está docinho? Se eu der uma mordida nesse fruto aí, será que vai estar docinho ou vai ter uns bichinhos ali dentro? Quem já comeu uma goiaba assim que você foi com toda a força, naquela goiaba, né, amarelinha, aí você foi, ai, deve estar uma delícia, tu meteu os dentes com vontade, você puxou, daqui a pouco tu sente uma gosminha assim mexendo dentro da tua boca, aí quando tu vê aquele bichinho assim, assim ó, com quem já aconteceu, quem teve infância, irmão, que entrava na casa do vizinho para roubar a goiaba, sabe disso. Ué, quem nunca entrou na casa do vizinho para roubar a goiaba não teve infância, irmão. Quem nunca tacou pedra na goiabeira da vizinha lá, né? Da pitanga, né? Eu sou da época da pitanga. Então, gente, a gente precisa ser essa árvore frutífera. E aí, para a gente encerrar, vamos lá em Gálatas 5. Olha só, Gálatas 5. Gálatas 5 vai falar sobre o fruto do Espírito e a obra da carne. Esse é o fruto. O fruto do Espírito é o fruto bom. As obras da carne é o fruto estragado. E aí, pelas obras da carne e pelo fruto do Espírito, você define que árvore você é, que fruto você dá. Se a tua vida está edificada na rocha ou está na areia. Você define pelo fruto ou pela obra da carne o que está pesando mais. Você vai definir que tipo de estrutura espiritual você tem. Então, olha só, Gálatas 5. Vamos ler a partir do 16, diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é o contrário à carne.
Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então veja que há um conflito, irmãos, diário acontecendo dentro de nós. Veja bem, o nosso maior inimigo não é o diabo, é a nossa carne. Porque o diabo já foi derrotado por Jesus. E nós temos autoridade para derrubar o diabo a qualquer momento, qualquer segundo. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o reino, nós temos a palavra, nós temos Jesus, nós temos o sangue, nós temos o Pai, nós temos tudo. O diabo não tem nada, Jesus o despojou de tudo. Então, agora, o nosso verdadeiro inimigo está aqui dentro. Tem um filme que diz o inimigo mora ao lado, né? Para nós aqui hoje o filme é diferente, o inimigo mora dentro. E qual é o inimigo? Não é o diabo. O diabo não mora dentro de você. Quem mora dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Mas tem um inimigo, qual é? A carne. Existe um conflito entre a carne e o espírito. Isso é diário. Se você vacila um minuto, a carne vence. E aí, se você alimenta o espírito prevalece. Porque o espírito está pronto. Jesus diz, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então o espírito está pronto. Olha para o irmão e diz assim, o espírito está pronto, irmão. Você tem tudo. Tudo que diz respeito à vida e à piedade já vos foi dado. Então nós temos tudo o que precisamos para triunfar, para vencer, para conquistar, para reinar em vida, governar como filhos. E ter uma vida próspera, abençoada, frutífera, temos tudo. Mas tem uma luta que a gente tem que vencer, é entre a carne e o espírito. E diz o texto, eles se opõem, né? Entre si. Aí, o versículo 18 diz assim, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo de lei. Agora veja só, ora, as obras da carne são manifestas. Olha aí a relação das obras da carne e vê se tem alguma coisa na tua vida. Eu vou ver na minha, você vê na sua. Olha as obras da carne. Isso aí, se tiver alguma obra da carne na tua vida, é uma luta que você tem que vencer, porque você está correndo um risco de ter uma vida espiritual fraca, sem alicerce e dando fruto estragado. Então olha só, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Detalhe aqui só, idolatria, principalmente para nós aqui, não é se dobrar diante de imagem. Idolatria é o seu eu estar acima de Deus. É tudo aquilo que você coloca acima de Deus virou uma idolatria. Então, todo gesto, toda atitude que temos, onde Deus não é colocado em primeiro lugar, onde Deus é substituído, se constitui uma idolatria naquele momento. Então eu posso idolatrar, eu posso ser um idólatra, se o meu time de futebol está jogando às 18 horas e eu fico então esperando o jogo acabar para eu vir adorar. Isso é ou não é uma idolatria? É. Tudo que você faz é que a gente fala assim, não tem nada a ver. Não, isso é religiosidade. Só que a gente manda uma mensagem para o reino espiritual através das nossas atitudes. E toda e qualquer atitude que eu excluo Deus para colocar o meu eu na frente, o que eu quero, o que me dá prazer, o que me dá satisfação, o que é melhor para mim, e coloco Deus em segundo plano, se torna uma idolatria. E idolatria é obra da carne. E a obra da carne vai combater contra o espírito. E é por isso que tem muita gente enfraquecida na igreja. Desanimado, sem força para orar, sem força para ler a Bíblia, sem força para caminhar. Por quê? Por causa desses detalhes das obras da carne. Continua no versículo 20, ó, feitiçaria. Tem algum feiticeiro aqui? Não tem, irmão, são filhos de Deus. Agora, quando você abre a tua boca para desejar mal a alguém, você está sendo um feiticeiro.
Quando você deseja que alguém morra, quando você começa a desejar que alguém quebre, quando você começa a desejar e declarar, essa pessoa vai ver só. Não sabe com quem mexeu, está mexendo com o Filho de Deus. E essa pessoa começa a abrir a boca para espraguejar contra alguém. Isso é ou não é uma feitiçaria? E eu acho, irmão, tenho uma impressão, não sei se você percebe isso, eu tenho a impressão que o feiticeiro gospel é pior do que o feiticeiro lá do mundo. Tu já percebeu isso? Que quando um crente lança uma praga, parece que o negócio é complicado. Mas aqui não tem nenhum feiticeiro. Quem dá um glória a Deus? Da nossa boca só vai sair palavra para abençoar. Da nossa boca só vai palavra para levantar. E se alguém te ofender, se alguém te magoar, sabe o que vai sair da tua boca? Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. Não foi isso que Jesus fez? Da tua boca vai sair, Pai, abençoa, tem misericórdia. Pai, me dá graça para ir conversar com esse irmão, para a gente ficar em paz. Olha a diferença. Então, e lá em Samuel diz que o pecado, a desobediência é como rebelião e é comparado com feitiçaria. Então, quando eu me torno um cristão desobediente, a desobediência é como o pecado de feitiçaria. Eu não quero ser feiticeiro, irmão. Então o que eu tenho que fazer? Obedecer a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Exatamente como Ele manda fazer. Agora eu tenho que conhecer, senão eu vou estar fazendo coisas erradas, achando que eu estou fazendo a coisa certa. E aí vai, ó, ódio. Ódio é obra de quê, irmãos? Você acredita que tem crente que ainda tem ódio de alguém? Tá sim, irmão. Tá sim. Gente que tem ódio. Tem gente que tem ódio da gente, tem ódio dessa igreja, tem ódio de mim, da apóstola. Tem gente que está torcendo para essa igreja fechar. Não, eu nem repreendo, eu abençoo, minha irmã. Não repreendo. Se eu repreender, é perigoso. Eu não repreendo, eu abençoo. Mas tem gente que nos odeia e que jura de pé junto que essa igreja vai fechar e que o pastor vai morrer. É nesse nível aí, queridos. Agora, o que eu faço? Eu abençoo. Senhor, tem misericórdia, ajuda, derrama graça, muda a visão, abençoa o que estão fazendo. Pronto, eu deixo na mão de Deus, porque quem é o juiz? É Ele, não sou eu sou um servo. Não posso fazer nada além de orar e abençoar. Mas tem gente que tem ódio no coração, e essas pessoas são as pessoas que vão ficar doentes, que vão ficar no leito, que vão somatizar um monte de coisa ruim por causa do ódio. Ó, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Nós não podemos nos enganar. Essas pessoas que amam essas obras, que praticam essas obras, não vão herdar. Se Jesus voltar agora e arrebatar a igreja, não vai subir, vai ficar aqui. E depois no juízo vai ser lançado no fogo. Então, veja se tem essas obras aí na sua vida. Não pode permanecer, não pode. Não pode. E se alguém se aproximar de você com esses sintomas aqui, fica esperto, irmão. Se alguém se aproximar de você falando mal dos outros, querendo o mal, falando mal da igreja, falando mal do pastor, da pastora, ouça, a Bíblia diz que isso é obra da carne. É fruto podre, é fruto estragado. Está errado diante de Deus.
Pode até... Ah, pastor, mas se essa pessoa estiver falando a verdade, ela está no erro igualmente. Mesmo que seja verdade, mesmo que seja, não dá o direito à pessoa de estar operando nas obras da carne. E se for verdade o que a pessoa está falando, deixa Deus tratar com quem tem que tratar. Sem problema. Mas não... Quem está entendendo, irmãos? Assim, se você detecta o que é a obra da carne, o que é a obra do Espírito, o que é fruto do Espírito, o que é a obra da carne, você consegue identificar quem é lobo, quem é ovelha. Você consegue ter discernimento de quem dá bom fruto, quem dá mau fruto. Você consegue ter o discernimento quem tem a vida alicerçado na rocha e quem está edificando sobre nada. Você consegue. Quem está entendendo? E aí você se posiciona. Não use meio termo, se posicione. Tá? As más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com as companhias que você tem. Cuidado com as amizades que você tem. Cuidado com quem você anda. Porque se for um lobo, vai te engolir. Se for uma árvore ruim, tu vai comer de fruto podre, estragado. Se for uma vida que não tem nenhum alicerce espiritual, quando a casa cair, você cai junto. Quem está entendendo? Então, isso é uma palavra de alerta para a igreja. Por isso que o culto da manhã é muito importante, é um culto de doutrina. Doutrina não são regrinhas, faça isso, não faça. Doutrina é ensino para a igreja. Para a gente ficar bem alicerçado. Amém? Agora, o mais lindo de tudo está aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor. Oh, glória a Deus. Olha aí, irmãos. Amor. A igreja precisa ser batizada no amor. Porque o amor, querido, vence tudo. Olha o fruto do Espírito, o amor. Uma pessoa que anda no amor, ela dá bom fruto. Ela está alicerçada. Amor. Que mais? Alegria. Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Olha, irmão, quem pertence a Cristo já crucificou as obras da carne. Então as obras da carne já estão crucificadas em Cristo. Não pode mais fazer parte da minha vida. Nenhuma obra da carne. A obra da carne são obras das trevas. Não pode entrar na vida do crente, não pode entrar na nossa vida. A gente tem que jogar fora esse lixo. Quem dá um glória a Deus? Quem aqui toda semana joga lixo fora de dentro de casa? O lixeiro lá em Nilópolis, na minha rua, passa segunda, quarta e sexta. Toda segunda, quarta e sexta, tem que jogar o lixo fora. Se não jogar o lixo fora, o que acontece? Dá bicho. A gente tem que estar sempre jogando o lixo das obras da carne fora da vida da gente. Tá? E o lixeiro para a nossa vida passa todo dia. O lixeiro na vida do crente não é segunda, quarta e sexta. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, sexta, feriado. Todo dia a gente tem que jogar o lixo fora. Todo dia joga o lixo fora. Obras da carne não pode ficar na vida da gente. É fruto do Espírito o tempo todo. Agora, para o fruto do Espírito, versículo 25 termina: se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Tem que andar pelo Espírito.
Andar pelo Espírito é meditar na palavra todo dia, é ter vida de oração, ter vida de adoração, ter vida de comunhão entre os irmãos, ter uma vida de amor dentro da igreja, ajudar uns aos outros, sustentar uns aos outros, fortalecer o Espírito. Aí as obras da carne estão mortificadas. E aí a gente prevalece. E a nossa vida é edificada sobre a rocha. Quem pegou essa palavra dessa manhã em nome de Jesus? Amém? Leva essa palavra, guarda no teu coração, lá no profundo, sabe? E viva de acordo com essa palavra. Lembrando, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Nem todo aquele que diz eu profetizei, expulsei demônio, eu fiz milagre, entrará no reino do céu. É quem faz a vontade. Lembre disso, a árvore má dá fruto mau, a árvore boa dá fruto bom. E o fruto bom é o fruto do Espírito. O fruto mau é as obras da carne. Você tem que ver o que está pesando. Arranca toda a obra da carne. Alicerça a tua vida na rocha da palavra, todo dia, e você será forte, corajoso, abençoado, e a mão de Deus vai te conduzir para uma vida de vitória constantemente em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no teu lugar, deixa eu orar, abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ó Pai, obrigado por essa manhã abençoada, obrigado por essa palavra nutritiva, espiritualmente falando, porque aprendemos aqui hoje a termos discernimento espiritual, não só para proteger a igreja, mas proteger as nossas vidas e crescermos espiritualmente. Eu creio que cada um aqui, em nome de Jesus, vai dar o fruto do Espírito, cada um aqui está alicerçando a sua vida na rocha. Cada vida aqui é uma ovelha preciosa do Senhor, é uma árvore frutífera que vai dar o fruto do Espírito, vai ganhar muitas almas para o Senhor, vai discipular muitas vidas. Obrigado, Pai, porque temos uma igreja hoje que ela pode não ser grande como já foi um dia, mas é uma igreja saudável, é uma igreja forte, é uma igreja alicerçada na palavra, é uma igreja que o inimigo não consegue prevalecer aqui dentro. Porque aqui a gente confronta o que é mal, a gente confronta o que é falso, a gente confronta aquilo que não vem do Senhor pela palavra, e a luz da tua palavra nos torna firmes. Nós não queremos shows aqui, nós não queremos entretenimento, nós não queremos amassagear egos, nós queremos fazer a vontade do Pai, nós queremos honrar o Senhor, queremos estar alicerçados na verdade, para a honra e glória do teu nome. Que essa palavra mexa conosco. Espírito Santo, se tiver na minha vida, ou na vida de algum irmão, irmã querida aqui, ou de alguém que esteja ouvindo essa mensagem, se houver alguma obra da carne, oh Deus, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, que o Senhor possa operar com a tua graça, e libertar essa pessoa, porque é nessa área onde a carne está predominando, é onde o diabo está atuando para destruir essa vida e, em extensão, essa família. Tem misericórdia, Senhor, e ajuda teus filhos, tua igreja, a jogar o lixo fora todo dia, para que somente o fruto do Espírito brote, estejamos alicerçados e possamos naquele grande dia ouvir: vinde benditos de meu Pai, para o reino preparado para vós. Eu te abençoo, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém.